Verificando conexão. Aqui. Bom dia! Estamos aqui ao vivo nesse dia delicioso de verão. Seja bem-vindo, Cristiano Araújo. Oi, Solange, seja bem-vinda, que saudade. Ai, tem gente que vai aniversariar semana que vem. Estão me ouvindo bem? Por incrível que pareça, hoje os passarinhos estão mais tranquilos. As outras vezes eles ficavam concorrendo comigo. Então tá, seja bem-vinda, minha querida. Hoje o assunto é legal pra caramba, o assunto é sério. Eu tenho falado tudo sobre barriga e falei dos alimentos que a gente não pode levar para casa em uma e duas partes. Depois eu falei da gordura visceral e hoje nós vamos falar sobre a síndrome metabólica, que está ligado com o tamanho da barriguinha também, né? Então, esse assunto me chama muitíssima atenção porque o meu propósito é justamente da gente cuidar das doenças crônicas. E como é que faz para fugir das doenças crônicas? É cuidando da barriguinha. Então, a síndrome metabólica, até eu anotei aqui para poder contar para vocês. A síndrome metabólica ela não chega a ser uma doença, ela é um conjunto de fatores, né, de risco que está mostrando ali para a pessoa que ela está no caminho muito perigoso. Então, é um conjunto de fatores de risco metabólico que se manifesta no indivíduo e aumenta as chances de desenvolver doença cardíaca. Quem mais vai reclamar aqui na situação vai ser o coração, derrames e diabetes. Aqui entra também os processos isquêmicos, também vão acontecer. A síndrome metabólica ela tem como base a resistência à ação insulínica. Então, a parte maior dessa história da síndrome metabólica vem com essa resistência à ação insulínica. E aí ela é considerada também, ela é chamada tanto de síndrome metabólica como síndrome de resistência à insulina. Ela está ligada à gordura abdominal, não tem jeito, e a gordura, não só a gordura da parte externa, mas a gordura visceral. E como que acontece? Como é que você forma a barriguinha? Solange, pode conversar comigo também, tá? Vamos conversar junto, pode trocar ideia comigo aqui na live que vai dar certo, a gente vai trocando a ideia. Quando é que você tem o problema da síndrome metabólica, né? Quando é que vai acontecer esse problema sério dentro de você, dentro da gente, se a gente não cuidar? Tudo começa pela boca. Tudo. Depois a gente vai trocando ideia, né, Solange? Tudo começa pela boca. O exagero nos carboidratos, sabe? Principalmente carboidratos simples, então pão, macarrão, arroz. Esses alimentos que contêm grãos refinados, né, que é a farinha branca que a gente chama. Esse exagero nesses carboidratos é que vai gerar o aumento da glicose no sangue. Então, se você colocar doce, açucarados, enfim, ou alimentos que vão virar açúcar, né, vai virar açúcar, que vai virar gordura no final e vai ser depositado na barriga, como eu falei da gordura visceral semana passada, esse tipo de exagero nesse carboidrato é que vai gerar essa síndrome. E aí você pode me perguntar, mas quais são os problemas que pode gerar, né? O que a síndrome metabólica está contando para o médico ou para a nutricionista que está acontecendo com aquela pessoa? Isso, a farinha branca, né? O glúten, isso mesmo. O glúten, na verdade, tem muita gente que confunde. O glúten, que é normalmente normalmente os produtos que têm carboidrato, que contém glúten, que vem do trigo, o glúten vem do trigo. E aí o que acontece? Quando você come,
Ele normalmente ele não faz mal. Eu sinto uma certa resistência, uma certa intolerância ao glúten. Quando eu vejo que eu não como, eu me sinto melhor. Observa o seu organismo. O glúten, ele, na verdade, ele vai ser proibido para as pessoas que têm problemas, que na verdade tem uma doença no intestino chamada de celíaca, né? Doença celíaca. Os celíacos não podem comer de maneira alguma o glúten. Eles têm problema seríssimo, né? Não pode. Tem pessoas que são tão assim problemáticas com o glúten que vão parar no hospital, né? Ficam internados, dá uma inflamação no intestino. Então, o que acontece para a resistência insulínica? O que acontece? Existem 3 tipos de resistência insulínica no nosso organismo. O que é uma resistência insulínica? É assim, existe tanta glicose no sangue que o nosso organismo começa a liberar, né? O pâncreas começa a liberar insulina para poder equilibrar aquela glicose, só que está numa quantidade tão grande, porque em 3 lugares acontece a resistência insulínica, quer dizer, onde tem muita glicose, no fígado, nos músculos e nas células adiposas, nas células de gordura. Nesses 3 lugares, quando está acontecendo a síndrome metabólica, está acontecendo muito problema com essa resistência insulínica no fígado, no músculo e nesse tecido adiposo. Então, o que vai acontecer com a gente? Normalmente, a síndrome metabólica é porque você está com algum problema de desequilíbrio nos exames que você vai levar para o médico. Então, por exemplo, você vai levar para o médico os exames e está lá, triglicerídeos alto, acima de 150. Eu vou falar 5 coisas que a gente tem fora do normal. Oi, Fer! Seja bem-vindo, viu? 5 coisas, eu vou contar agora, se der problema no resultado de exame laboratorial, né, que você vai levar lá para o médico, desses 5, se 3 deles estiver alterado, você está com síndrome metabólica. Então, de repente você pergunta assim para mim, mas Sil, como é que eu sei se eu estou com síndrome metabólica? Está levando você para as doenças crônicas, né? O que é doença crônica? É DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que estão mais matando nos dias de hoje. Então, quais são as doenças? É doença cardíaca, diabetes, câncer. Essas doenças, elas não são transmissíveis. Mas como é que você pega uma doença dessa? Pela boca, conforme que você come. Então, tá lá. Você trouxe 5 tipos de exames que você vai trazer e 3 deles estão alterados, acusaram que estão fora do normal. Primeiro, triglicérides. Se estiver acima de 150, anota 1. 2. A glicose juntamente com a insulina. Normalmente os médicos não pedem, às vezes pedem só um ou só outro. É importante ter pelo menos os 2. Eu gostaria que pedisse a de glicose, a de insulina em jejum e a hemoglobina glicada. Os 3. Quando você pega a glicose, se tiver com 110, já está pré-diabético, né? E a insulina em jejum tiver maior que 13, se a insulina já der maior que 13, independente da glicose, você já está com um problema seríssimo de desequilíbrio com a insulina, né? Com esse metabolismo aí da insulina com a glicose no sangue. Então, se você tiver com essa alteração, fica de olho. Essa daqui é uma das principais, né? E a pressão arterial, se ela tiver a partir de 13 por 8,5, né? A pressão a maior, a sistólica tiver 13 e a diastólica tiver 8,5, você pode ficar muito atento com isso, tá? O HDL, que é o colesterol bom, ele é o que mais chama atenção. Observa que a gente não está falando do LDL aqui, nem vai falar dele agora. O HDL, que é o colesterol bom, se nos homens tiver abaixo de 40 e nas mulheres abaixo de 50, então juntou dos 5, 3 deles estiverem alterados. Bom dia, Rita, seja bem-vinda. Que cidade que você está agora? Em Caraguá ou em Pindamonhangaba? Então me conta aí, porque aqui em Jundiaí está um dia maravilhoso de verão, gostosésimo. E hoje os passarinhos estão quietinhos.
Já teve live aqui que as maritacas estavam aqui presente, estavam vários passarinhos e foi um sucesso aqui deles. Bem, e quinto lugar, né, quinto item que eu quero falar para você, que na verdade eu acho que é o número 1 que a gente vai olhar, que a gente vai poder perceber, é o tamanho da barriguinha. Existe um tamanho, né, uma medida em cima do umbigo, que você pega lá a fita métrica da costureira. E quando você coloca em cima do umbiguinho. Para as mulheres, existe uma medida para as mulheres que dizem que não pode ser superior a 88 e para o homem não pode ser superior a 102, eu não uso essas medidas, tá? Dia lindo, né, Rita? Você tá em Caraguá. Ai, que delícia. Caraguatatuba. Ai, cidade de praia, tudo de bom. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem, eu quero que vocês me contem se vocês conhecem pessoas que estão com esse tipo de índice, né, de marcação da circunferência abdominal. Então, se a mulher tiver com, não vamos falar de 88, vamos falar assim de metade, como os chineses tratam, os asiáticos tratam essas medidas. A medicina chinesa, na verdade, trata dessas medidas da forma que eu mais gosto, que é o que eu acho que vai te proteger mais, que é o seguinte: a medida da circunferência em cima do umbigo não pode ser mais que a metade da sua altura. Então, se você tem 1,60 m, você não pode ter mais que 80 centímetros no umbiguinho ali. Entendeu? Tanto homem quanto mulher. Então, você pega aí a sua altura, divide por 2. Fala pra mim aí quanto que você, se você quiser, né, contar pra nós. Se não quiser, também não tem problema. Mas identificou que o tamanho da circunferência do umbiguinho tá acima da metade da altura, vai ficar de olho. Aí você vai pedir pro médico esses exames que eu tô falando aqui agora. Glicose com insulina em jejum. Vai medir a pressão arterial com frequência, vai no cardiologista e vai verificar aquela, né, o mapa, enfim. Vai ver o triglicerídeo, se estiver superior a 150 não tá bom. Ô Rita, eu vou te visitar uma hora dessa sim. Ai, que delícia, não? E na praia, que gostoso. Então, olha, se cuidar desses índices aqui, principalmente olhando para os exames, você vai começar a se proteger. E tudo isso aqui tem uma notícia muito boa. A ruim é que se você tiver com 3 das 5 aqui, você já está com síndrome metabólica, você já está com o pezinho na doença crônica. Mas a boa notícia é que tudo isso aqui vai poder ser revertido. Né? Então ficou bem claro como é que desperta você saber se você pode ter um início de uma doença. A primeira coisa é você observar o tamanho da barriga. Que nem fala o Paulo Vieira, né? Cada um tem a barriga que merece. Na verdade, ele manda você pôr a mão no umbigo. Põe a mão no seu umbigo. Cada um tem a barriga que merece. Eu acho muito engraçado. Então, olha só. Esse tipo de dado que eu tô passando aqui pra vocês, você tem que prestar muita atenção, porque se o tamanho da barriguinha aí tiver acima da metade da altura, a primeira coisa que nós vamos observar é aquela gordura visceral que nós falamos da semana passada. A gordura visceral, ela é uma gordura que agarra nas vísceras, né? Para quem não estava aqui, só vou dar um breve resumo. É uma gordura que agarra nas vísceras e suas vísceras, seus órgãos internos não conseguem trabalhar. Então, o fígado não consegue trabalhar, principalmente se ele estiver com gordura lá dentro. Não consegue, o seu coração, se estiver envolvido com aquela gordura amarela, não consegue bater. Por isso que gera também essa dificuldade aí, gera pressão arterial. Oi, Aline! Seja bem-vinda. Hoje a conversa aqui é síndrome metabólica ligada com a barriguinha. Oiê, coisa linda. Então, quando você tem essa gordura visceral que eu falei da semana passada, que é o primeiro marcador que chama a atenção nossa para a síndrome metabólica, quando a gente fala disso aqui, é porque as gorduras, as células adiposas, quando elas estão alteradas, estão cheias de gordura, elas começam a produzir aquele hormônio que eu falei, que são as adipocitocinas, que esse tipo de célula, ela produz substâncias super inflamatórias. Por isso que a gente fica inflamado quando tá gordinho, sabe? Então, quando você estiver gordinho, fora do peso, esse é o problema.
Porque você começa a ficar com o seu corpo todinho inflamado por causa das substâncias que essas células adiposas começam a produzir. E pasme, quando a gente está no tamanho certinho, está no peso ideal, nossas células adiposas também produzem outras substâncias. Uma delas é chamada adiponectina, até anotei aqui, que ela protege o coração. Olha que louco. Não, o corpo é ou não é uma máquina incrível. Pode conversar aqui comigo, manda aviãozinho aí pro pessoal vir, manda coraçãozinho, interage comigo aqui que eu vou adorar. Eu quis trazer esse assunto, né? Eu tô trazendo os assuntos das barrigas, sobre barriga, por que a barriga tá grande, ou tá fora do normal, ou tá uma barriguinha dura, às vezes a pessoa tá magra com uma barriga dura. Isso é muito perigoso. Ai, obrigada pelos coraçõezinhos. E aí o que acontece? Isso daí é um marcador muito sério que pode estar levando você para uma doença que vai fazer você gastar rios de dinheiro. Tem gente que fala assim pra mim, mas ser saudável é caro. Gente, eu vou falar uma coisa só pra você entender. Ser saudável é mais barato do que ser doente. Porque, por exemplo, eu tô falando hoje aqui da síndrome metabólica, cujo maior problema é que vai atingir, principalmente assim, primeiro é o coração. Quem mais sente com essa história aqui é o coração fica lá todo pesado, preso com esses problemas nossos da barriga, por isso que o tamanho da barriga, eles falam que tem a ver com o coração. Então o que acontece? A sua pressão fica alterada, o seu coração tem problemas sérios. E aí, às vezes, é necessário, a pessoa está ali em cima de uma mesa no hospital e tem alguém lá tendo que vender um imóvel para salvar aquela pessoa. Vocês já viram essa história? Eu já vi isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A minha avó sempre falava que prevenir era melhor que remediar. Vocês concordam comigo? Então como é que a gente tem então a parte boa dessa história aqui? Porque a parte ruim é tudo que a gente está acumulando aqui negativamente, né? E os alimentos, eu vou falar dos alimentos que fazem a gente ter barriga, gente. Eu vou falar. Aqueles que são mentirosos, tá? Que parece que é saudável. Principalmente o que você acha que é saudável, mas não é. E você tá cultivando ali uma barriguinha. Depois você mede, viu, Solange? Sebo, né? Não é gordura. É isso mesmo. Ah, Aline tem uma barriguinha. Aline, mede a sua barriguinha, verifica se ela tem mais que a metade da sua altura. Eu tenho certeza que não tem, Aline, te conheço. Essa barriguinha aí, ela é muito fácil, é mais uma gordura corporal. Semana passada eu falei disso. Aquela gordura subcutânea que fica embaixo da pele, essa gordura não mata, ela judia da gente, sabe? Se ela estiver fora do normal, ela vai dar ali uma dor no joelho, uma dor aqui nas costas. Mas você com uma boa alimentação e exercício físico, tanto para uma quanto para outra, vai melhorar muito. Mas o que a gente está falando aqui é daquelas gorduras lá nas entranhas, né? Lá nas vísceras. Essas daqui que nós estamos falando. E que alimento? Sil, vamos falar qual alimento? Ai, a Aline tá rindo. Qual alimento que faz da barriga? Vocês vão cair de costa agora com o que eu vou falar. Ó, primeiro dele, tapioca. Tapioca, por incrível que pareça, a bichinha veio toda bonitinha, sambando na época aqui da moda, da dieta saudável. A gente tava lá, o pessoal tudo tirando pãozinho e pondo a tapioca. Essa gordura dá uma vergonhinha. Mas você sabe, Aline, que a gordura visceral, ela principalmente dá uma vergonhinha maior. Porque é a que faz com que a gente tenha a barriga saliente, bem saliente, dura. Essa barriguinha da gordura que é debaixo da pele, da subcutânea, ela é mais molinha. Agora, a gordura visceral, ela deixa aquela pessoa com a barriga mais dura. Você já viu aqueles homens, principalmente homens que gostam de tomar álcool, né? Tomam bastante cerveja, bebida alcoólica. Eu vim na rua um tempo atrás olhando, tinha um que parecia que estava grávido, assim, de 9 meses. Essa barriga aí que eu tô falando é muito perigosa. Ele provavelmente já está com síndrome metabólica. Dos 5 itens que eu passei, 3, acho que se abusar os 5 a pessoa tem, né? Então tá bom, primeiro tapioca. A tapioca, se você comer ela só com manteiga, pode ter certeza que você vai ter uma barriguinha no capricho. Isso mesmo, barriga dura, né, Solange? Então, o que vai acontecer? Você tem que tomar cuidado.
A tapioca, ela tem mais caloria do que um pão francês. Porém, eu não gosto porque o pão francês, ele é danadinho para judiar de nós, tá? Para dar barriga. E ele não está considerado na turma dos saudáveis. Eu estou falando aqui da tapioca porque ela está naquela listinha. Então, Solange, a barriguinha mole, ela é mais fácil de a gente cuidar. Barriguinha mole, você consegue com bastante caminhada, com exercícios físicos, com uma boa dieta, rapidamente tirar, mais rápido do que a visceral. Mas eu vou dar a dica para os dois aqui hoje. Então tá, os alimentos a gente pode dizer a tapioca. A tapioca, para você quebrar aquele índice glicêmico, aquele açuquinha, né, o açúcar dela que ela vai virar, embora ela não tenha glúten, e por isso que ela entrou sambando na passarela toda feliz, achando que ela era linda, ela não é tanto, agora os nutricionistas a gente está vendo que não é tanto, porque para ela se tornar um alimento saudável, então digamos assim, ó, você não tem problema com peso, nada disso, você vai comer uma tapioca. Mas qual a recomendação? Que você coloque ali dentro bastante fibra. Então você coloca ali um brócolis, um ovo mexido junto, né? Aí você faz aquela tapioca recheada com franguinho desfiado. E aí você coloca uma fatia de uma folha de alface, uma folha de rúcula, entendeu? Você vai ter que rechear, colocar uma fibra, colocar uma proteína para quebrar aquele açuquinho, aquele índice glicêmico da tapioca, para ela ficar saudável. Agora, comeu com manteiga ou comeu com doce de leite, aí acabou com a raça do ser humano. Então tá, o segundo que eu queria contar para vocês é a granola. A granola é com ovo, com frango. Isso, come ovo e frango, né, Rita? Isso mesmo, esse é o caminho. Olha, a granola, essa industrializada que você compra, que vem com muito... às vezes eles colocam até açúcar para queimar, para misturar. Então, ela vem com um grande índice de caloria, porque ali tem oleaginosas que são calóricas, tem a aveia, tem o mel, tem às vezes com açúcar. Então, eu acho melhor a gente comer os grãos separadamente do que a granola em si, no caso, para quem está com barriga. Eu estou falando aqui quem está com probleminha de barriga e está fora do peso. Então, a granola você vai fugir dela, você vai comer os grãos, né, as fibras, de uma forma diferente, não como a granola. Sabe outra coisa que já aconteceu comigo, gente? Pasme, e é verdade. Por exemplo, você tá de dieta, está cuidando da sua saúde, você passa na padaria para tomar um caldo, para tomar uma sopinha de padaria. Pasme que isso daí não é uma boa ideia. A sopa de padaria, fora o que eles usam, que eu já falei, daqueles alimentos que não pode trazer para casa, né, que são aqueles temperos. Ah, sim, Aline, água com limão em jejum, na verdade não é porque ela elimina a barriga, ela vai ajudar num processo todo. A Aline perguntando aqui, né, se água com limão em jejum, ela é ótima, porque ela vai alcalinizar o corpo, né, o sangue, vai ajudar no processo do estômago, é muito bom. Eu gosto muito. Então, é muito importante tomar umas gotas de limão, não precisa ser um limão inteiro no pouquinho só, não, pode ser metadinha, né. O limão é muito bom. Oi, Kekel, tudo bom? Saudade de você. A Kekel é a dona das make-ups. Faz cada make, né? Cada maquiagem maravilhosa. Seja bem-vinda. Magra e linda. Você, Aline, é a turma das magras. Então, olha só. Eu falei de 2 alimentos que dão barriga, que é a tapioca, a granola, a 3, né? A sopa de padaria. Todo dia, Aline, pode tomar. Se você tiver isso como costume, pode tomar em jejum. Umas gotinhas de limão, é tranquilo, é muito bom. Toma pé de limão de manhã. Não, muito não precisa, tem que ser pouquinho. Outra dica boa é uma colher de chá, num copo de 300 ml, bem meia hora antes do almoço, de vinagre de maçã. Isso é muito bom. Então, você pode tomar. Não tem nada a ver com emagrecimento isso daí. Isso tem a ver com a alcalinização do sangue, né? Com a melhoria da qualidade lá do estômago, né? Dos ácidos do estômago. Então, é para isso que a gente vai fazer. Ó, 3, então já falei. 4, suco de laranja. Gente, suco, nada mais engordativo, nada que possa trazer tanta barriga quanto um suco de laranja, que é uma delícia. Suco de uva integral também. Por quê? Porque você vai tirar a fruta, vai tirar a fibra da fruta e vai tomar só o açúcar dela. E falou em açúcar,
Isso, o limão e o vinagre para desintoxicação, isso mesmo, Solange. O limão, o suco de laranja, o suco da manga, enfim, essas frutas que são de alto índice glicêmico, no caso, quando você transforma ele em suco, vai dar barriguinha. Então não vai tomar, vai engordar. Quer saber, ó, um alimento que a gente acha super saudável, que se você comer todo dia de manhã, você vai a caminho de um diabetes, por exemplo? Olha um café da manhã perigoso. Olha o café da manhã perigoso, que a gente fala que ele é saudável, porém ele engorda e dá barriga. Ó, então você pega lá um copo de suco de laranja, 2 fatias de pão integral industrializado, desse que você compra no supermercado. Eu vou explicar sobre o pão. Ele tá na lista, ele é o próximo. Uma fatia de presunto de peru defumado e um queijo. Se você comer esse alimento todos os dias, você pode cativar uma síndrome metabólica. E você pode caminhar para a diabetes, acredita? Por quê? Porque o suco está sem a fibra. O pão integral, que é 1, 2, 3, 4, é o 5º alimento que eu estou passando para vocês, que dá barriga, né, que vai engordar. Esse que nós compramos no supermercado, a gente tem que aprender muito a ler rótulo. O shot de cúrcuma com limão ajuda na barriga, sim. Não que ele vai tirar a barriga. Pense uma coisa, ó. Essas bebidas, como o limão, o vinagre de maçã, o shot de cúrcuma, eles não vão tirar essa gordura da barriga. É um conjunto que vai tirar. Porém, esse tipo de bebida, ele acorda o nosso organismo para a saúde. Ao invés de você colocar um suco de laranja com pão, né, logo no jejum, que vai dar um grande índice de açúcar para dentro do sangue, aí você pode gerar uma síndrome metabólica se continuar todos os dias dessa maneira, juntando com o resto do dia, né, que a gente vai ver ainda o que vai comer. Ainda mais se for pizza, se for, né, arroz, muito arroz, com batata frita, enfim. Uma série de conjunto aí que pode atrapalhar a sua vida. O pão integral, eu quero falar dele. Você vai olhar no rótulo, porque normalmente ele fala assim, ó, farinha enriquecida com ácido fólico, você acha lindo, né? Depois é o primeiro item. O primeiro item é o que mais tem. Então, no rótulo, uma hora eu vou fazer uma live só sobre rótulo, mas no rótulo, basicamente é isso. O que mais tem vem em primeiro lugar, depois o segundo lugar, o segundo maior, terceiro maior, quarto maior, e assim vai. O último é o que tem menos. Então, ali você vai ver que tem um grande índice de açúcar por conta dessa farinha branca, né? Desse carboidrato, que fala ali que é integral, que de integral tem muito pouquinho. Diferente do pão que você faz ele em casa, ou que você compra dessas pessoas que tem aquela fermentação natural, que vai colocar ali umas castanhas, umas fibras, né, umas sementes. Esse é maravilhoso. O que você fez essa carinha, Aline? A Aline fez um macaquinho. Ai, ai. Então, o pão integral, que você acha que ele é uma lindeza, é preferível que você compre desses que são fabricados por alguém, não esse industrializado. Porque industrializado vai enganar nós totalmente e não vai ser algo que vai trazer saúde para você. Ainda mais nesse conjunto, suco de laranja com pão integral, que de integral ele não tem nada. O pão integral industrializado, tá? Marca aí. E os 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto é o peito de peru. Que as pessoas antigamente, acho que há uns 10, 15 anos atrás, era muito comum comer peito de peru. Hoje acho que está diminuindo os embutidos, né? Que bom que você está amando as dicas, né, Kekel? Sabe, Kekel, às vezes eu acho que todo mundo já sabe, sabia? Eu relutei muito de ficar abrindo, fazer live, porque às vezes eu acho que todo mundo já sabe que eu tô chovendo no molhado. Às vezes até a gente já sabe, mas sempre tem um detalhinho a mais que o profissional vai falar que a gente não tá percebendo, que a gente não tá cuidando. E às vezes você tá seguindo uma dieta e você não emagrece, por exemplo, tá, que é o nosso caso, que você é magra, mas normalmente a gente vê assim, ó, a pessoa tá lá seguindo uma dieta e não emagrece, a barriga tá grande, a visceral não abaixa. Aí você vai ver no meio dessa conversa que tem lá toda a recomendação, né? Por exemplo, eu tenho um programa de emagrecimento, eu passo lista de supermercado, lista de fruta que pode. Aí no meio do caminho a pessoa passa no shopping e vai lá e toma, não
este milkshake aqui, que o milkshake é porque é batido, né? Ela vai lá e toma um milkshake desses que você compra no shopping, que vocês sabem que ali de coisa saudável não tem nada. Aí aquele tipo de alimento ali, ele vai despertar uma loucura dentro dela e vai também gerar muita caloria, muito açúcar, muita gordura e vai atrapalhar a dieta. Aí ela não sabe por que não emagrece, que a barriga não abaixa, que a visceral tá ruim. Essas fugidas aí. Deixa eu ver aqui. Eu, Washington, se eu arrumo uma ruiva branca pra mim namorar. Quem é você, tudo bem? Eu, Washington. Ai, Washington, não lembro de você. Seja bem-vindo, viu? As pessoas esquecem e não colocam em prática. É verdade, Kekel, não coloca. E é bom a gente lembrar, né? É verdade, eu não consegui resultado. A gente não consegue. Mas, Kekel, você é magra. A Kekel, gente, é uma mulher bem bonita, magra. Então, olha só. Esses alimentos que eu falei para vocês aqui, vocês entenderam que parecem ser saudáveis, mas não são? E na frequência dele, em conjunto com o que você vai comer depois, pode atrapalhar a sua barriga. Pode dar uma barriguinha aí. Escreve aí pra mim, por favor, se você entendeu o tamanho da barriga que é saudável. Isso, agora eu vou... Isso, um chá quentinho, né? Depois das refeições, a Solange está falando aqui, é verdade. E eu vou falar quais chás que são bons. Agora eu vou dar a dica como é que você faz para baixar essa barriguinha e diminuir essa gordura visceral, que é a mais problemática, que vai mexer com o metabolismo, com a síndrome metabólica, né? Com o metabolismo dessas gorduras internas. Ai, gente, eu adorei esses 5 itens que eu falei, que se você, dos 3 lá, se você tiver alterado, você pode estar com a síndrome metabólica, que vai estar mandando você pro caminho da doença crônica lá, né? Muito séria. Olá, Sol em Casa Decor. Seja bem-vinda, Sol. Vou falar agora sobre os alimentos. Os alimentos agora que nos ajudam nesse metabolismo, né? Primeira coisa, o chá verde. Um chá quentinho, como a Solange falou, depois do almoço. Eu tomo chá verde, ó, gente, 1,5 litro mais ou menos por dia. Eu já tô acostumada, já faz 19 anos que isso acontece todos os dias. As minhas fotos vocês vão ver normalmente um pré-treino ou um pós-treino e acompanhado de um chá verde. Esse que eu tomo, ele é muito gostoso e anota pra você essa dica que eu vou te dar. 2 coisas que você não pode pagar barato, porque senão você não tem o chá verde. Por exemplo, o chá verde é um deles. Ele tem classificação. Quanto mais baratinho for, menos chá verde vai ter. O chá verde, ele tem uma substância chamada epigalo-catequina galato. Esse palavrão é a substância que protege as células, que está dentro do chá verde. Por isso que os chineses, os orientais duram tanto tempo. Porque eles consomem chá verde todos os dias. Eu também. No mínimo, uma caneca dessa. No mínimo, uma caneca dessa, vocês vão me ver tomar 1 vez por dia. No dia a dia, eu tomo mais porque eu vivo, né? Trabalho com isso, vivo disso. Então, eu tomo chá verde durante todo o dia. Intercalado com água. Outra coisa boa. Chá de hibisco, chá verde, o vinagre de maçã que eu já falei. Outra coisa que você vai colocar para estimular o seu metabolismo é a chia, são as fibras, né? Chia, fibra de inulina e psyllium. O psyllium, ele é ótimo, você vai fazer pãozinho caseiro. Eu vou colocar mais receitinhas para nós no canal, para você fazer pãozinho em casa. Esses pãezinhos que não vão gerar gordura na barriguinha, tá? Porque vai psyllium. O psyllium precisa de água depois, tá? Se você puser psyllium numa receita, você tem que tomar no mínimo, gente, tem que tomar no mínimo 2 litros de água naquele dia, mas sem duvidar. No mínimo. Eu falo que 2 litros de água é igual ao salário mínimo. Dá pra viver só com salário mínimo? É mais difícil, não é? É a mesma coisa, 2 litros de água por dia. Ainda mais se tomado, como o Cláudio, que eu falei da vez passada. 1 litro de manhã, 1 litro de noite, aí não adianta nada. Tem que ser de pouquinho em pouquinho, vai bebericando e vai hidratando o corpo assim devagarzinho. Então tá.
As fibras, a gente vai ter que reduzir açúcar. Açúcar no formato de açúcar, açúcar no formato de doce, açúcar em alimentos refinados, sendo ele doce ou salgado. Vai ter que tirar. Principalmente se tiver com a barriga bem acima da metade da altura. Aí que nós vamos ter que dar um tempo, né, nesse consumo de açúcar aqui. Nós vamos ter que ter proteínas em todas as refeições, seja ela proteína vegetal, proteína animal. E aqueles carboidratos, nós vamos comer os de baixo índice glicêmico. Tem gente que fala assim, a dieta low carb proíbe o carboidrato. Não é isso. Você sabe que um chuchu é um carboidrato? Você sabe que uma batata Yacon, já comeu? Batata Yacon lembra um pouco um chuchu, mas ela você pode até comer pura. Batata Yacon, ela tem um poder de baixar o açúcar do nosso sangue. Um chuchu, ele é capaz de fazer isso, você acredita? E é um carboidrato. Então as pessoas acham que a gente não come carboidrato. Come sim, porém carboidrato rico. Carboidrato que vai fazer o efeito contrário, não de pôr açúcar no seu sangue, para tirar o açúcar do sangue, para tirar a barriguinha. Então vai reduzir o açúcar, vai colocar as proteínas em todas as refeições. A gente vai ter que diminuir o estresse. Você sabia que a produção do cortisol, a pessoa que é muito agitada, muito preocupada, muito lá no futuro, não consegue se controlar, essa pessoa ela vai gerar gordura na barriga por causa do cortisol. O cortisol vai interferir aqui nessa parte dos hormônios TSH, né, que é da tireoide. Então tem que tomar muito cuidado. Se você desequilibrar os hormônios aqui da tireoide, pode dar problema com barriga. Então vamos administrar o estresse, confiar mais em Deus, fazer oração, meditação, dormir, isso é importante. Às vezes o efeito do cortisol, que é um hormônio que é muito bom, porém ele em excesso também desequilibra, e ele também em excesso pode gerar essa gordura inflamatória. Olha que louco. Então vamos melhorar, diminuir o estresse. A Mônica, Mônica Boeri, ai que linda! Ansiedade, né, Kekel? Esse tipo de ansiedade a gente tem que procurar pela Aline depois para fazer uma calmaria, né, Aline? A gente tem que buscar a Aline para a gente poder ter aquele momento mais tranquilo. A Aline tem alguns encontros. Eu gosto de falar da Aline porque ela é terapeuta holística. Ela nos ajuda nessa parte de você saber meditar, saber trabalhar o físico feminino, é muito legal. Bem, e por último eu queria falar a dica boa para você queimar essa gordura, que são os exercícios físicos. Tem gente que fala assim para mim, eu estou fazendo exercício todos os dias. Se você estiver fazendo exercício todos os dias, parabéns. Porém, ele sozinho não vai tirar a gordura da sua barriga. Tudo começa pela boca, tanto do acumular quanto para tirar a gordura. Então tem que ter 80%, na verdade uns 70% aí de alimentação, 20% aí da atividade física e lá os 10% você cuidar da parte mental, emocional. Então, olha só, o percentual da comida ela é sempre bem maior do que o resto. Então, não adianta só para você queimar uma fatia de pizza, você tem que correr no mínimo 10 quilômetros. Você sabia disso? Não é fácil, não. Hoje eu fiz atividade física, estou com roupa de atividade física, cheguei agora há pouco da academia. Eu coloquei assim, é ruim, mas é bom. É ou não é? Quem aqui nessa turma faz atividade física? Me fala aqui, me conta de você. Fala se você faz atividade física. Escreve aí no chat para mim. Quero saber de quem está aqui, conversa comigo. Bem, e nessa nossa vida de ajudar as pessoas a baixarem a barriga, né, a emagrecer, tudo começa pela avaliação da bioimpedanciometria. Eu adoro esse instrumento porque é ele que nos ajuda a dar referência para saber aonde estão as nossas gorduras. Vem fazer, Kekel, você sabe que você já ganhou comigo aqui, não vou cobrar. Numa nutricionista você vai pagar aí de 80 a 200 reais uma bioimpedanciometria, né? Gente, ele é algo assim incrível. Se você quer saber se você está indo para o caminho da síndrome metabólica, o primeiro passo, que é você olhar a barriguinha, né, a medida, é você passar numa bioimpedância. A bioimpedância vai falar muita coisa, pelo menos da localização das gorduras, e isso daí também já dá caminho para você ir atrás para resolver.
O bom disso é que você pode estar com problema de barriga fora do normal, ela saliente, mas você pode resolver e pode reverter aquelas doenças crônicas. A doença crônica, ela é pro resto da tua vida, ela vai te atormentar, você vai gastar dinheiro, vai fazer uma poupança numa doença crônica. Enquanto que a doença que ela vem, ela é, né, você vai pontualmente curar. Essa daí são para isso que médico serve, juro por Deus. Eu acho que médico ele veio para curar essas doenças que você vai lá e resolve, né? Agora as doenças crônicas é que nem eu escutei de um médico esses dias. Você vai pegar nutricionista e vai, logicamente, com o médico junto depois. Principalmente se você tiver com a síndrome metabólica, né, já instalada no corpo. São 2 profissionais, na verdade são 3. O terceiro, a gente sabe que não é tão barato também, que é o professor de educação física, que é o profissional da área de educação física, mas seria a nutricionista, o médico e o profissional de atividade física, né, de educação física. Mas como hoje em dia, graças a Deus, a gente, por exemplo, eu tenho no meu curso de emagrecimento, que está lá no Hotmart, ele traz como bônus 40 videoaulas, que é assinado pelo professor de educação física. Quer dizer, ele já assinou, ficou lá para nós na plataforma, você faz onde você quiser. Durante a pandemia, os 2 anos de pandemia, eu fiz em casa. Quem me acompanha há mais tempo me viu, eu com meus gatinhos, os gatinhos entrando no meio com o gato, com garrafa PET, com 1 quilo de feijão, quilo de arroz, com mochila. Foi assim que foram os exercícios. Só que lá eles dão bem profissional, não precisa ser esses itens que eu estou falando, eu fiz isso por causa da pandemia e eu não tinha os aparelhos para fazer. Aqui tem alguém que não tem o aparelho de atividade física em casa? Acho que é a maior parte das pessoas, né? E daí eu seguia, e lá eles trabalham com o HIIT, e o HIIT são exercícios intervalados, que isso ajuda demais nessa queima de gordura, principalmente se você estiver colocando alimento, quer dizer, um combustível bom que vai ajudar a queimar na hora do exercício. Tá entendendo como é que funciona? Ó, Solange, depende da estratégia, não tem feijão. No período dessa tirada Muito boa pergunta. O feijão, ele é riquíssimo. Ah, tá, você tá falando do peso, né? Não do alimento. O saquinho de arroz, o saquinho de feijão eu usei. Agora, para alimentação, estrategicamente, para tirar a barriga, naquele período da tirada da barriga, não vai ter feijão nem arroz. Não porque eles fazem mal, não é isso, mas é por conta dos índices glicêmicos. A gente vai trabalhar índice glicêmico para poder baixar a glicose do sangue da pessoa que vai estar alterado, né? Dá para entender isso aqui que eu tô falando? Senão o pessoal vai falar, nossa, ela é contra arroz com feijão. Não, 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 eu sou a favor. E principalmente do saquinho do arroz e do feijão para fazer exercício. para fazer de 1 quilo ou 2, né? Deixa eu ver se eu falei tudo. Se tiver dúvida, pode escrever para mim aí que eu vou responder. Se ficou alguma... Ah, tá. Tem 2 coisas que eu quero falar. Eu falei do chá verde, né? Do chá de bis, chá verde. Esses chás normalmente não são gostosos. O meu, sinceramente falando, quem toma aqui comigo sabe o tanto que é gostoso. Porque ele é muito tecnológico, ele é hiper, ultra, blast top das galáxias, porque ele é aquele alto nível. Outra coisa que você vai ser recomendado pelo médico, que você vai suplementar e pela nutricionista, na verdade vai ser pela nutricionista, e o médico vai dar o aval de ok, é o ômega 3. Não tem jeito, para desinflamar, para quebrar o triglicerídeo de dentro do nosso organismo, é o ômega 3. O ômega 3 é dos céus, é dos anjos, eu falo. Então, por causa dos ácidos DHA e EPA, né, o DHA e o EPA, esses ácidos eles ajudam a inibir o triglicerídeo no sangue. Então, tem que tomar ômega 3. O ômega 3, ele constrói a bainha de mielina, que são aquelas capinhas dos nossos neurônios. Os neurônios são interligados como se fosse fiozinho elétrico. Não sei se vocês sabem disso. Para mim, gente, isso aqui é tão óbvio, mas eu vou repetir como se você não soubesse, tá? Não me leve a mal. Então, quem já sabe, fala, é verdade. Quem não sabe, vai falar, nossa, eu não sabia. Então, o ômega 3, ele constrói aquele gelzinho que é a bainha de mielina, que protege os neurônios, que eles são interligados como se fosse fiozinho elétrico. Quando não tem esse gelzinho da bainha de mielina, você
acontece de ter um AVC porque grudou um fio no outro. E quando você perde a bainha de mielina? Primeiro, você não come direito, você não suplementa e você está comendo muita glicose. O cérebro é um dos órgãos que mais utilizam glicose. Só que quando está em desequilíbrio total, não consegue a célula metabolizar a quantidade de glicose do sangue, isso tudo pode gerar um caos. E aí, esse problema da bainha de mielina, ela pode acabar desgastando, porque falta, olha só, absorção correta de glicose no sangue. Né? Então, o corpo ele é uma máquina que ele tem que trabalhar direitinho. E você tem que colocar os combustíveis bons lá dentro dele. Igual carro. Pensa aí, você é uma Ferrari. Que tipo de combustível você está colocando nele? Tem gente que coloca água com areia, água com óleo dentro do carro. Né? O fato de eu estar falando aqui de um ômega 3, que é um ácido graxo, que é um olhinho, né, tirado de peixes de águas profundas. Então, tem categoria, igual o chá verde, lembra? Então, ele tem categoria de qualidade. Quanto mais baratinho você pagar em ômega 3, menos ômega 3 você vai ter. Menos DHA e EPA vai ter. Principalmente se for tirado de peixes de cativeiro, não vai ter ômega 3. Então, esse tipo de produto vale a pena investir. E eu te garanto que é mais barato que remédio, porque remédio é caro. Eu lembro que eu pagava assim, quando eu fiquei pré-diabética e pré-hipertensa, com meus 38 anos, isso há quase 20 anos atrás, e foi uma doutora de nutrição que cuidou de mim, na época bancária maluca. Então, ela falava que eu tinha que tomar ômega 3 de melhor qualidade. E eu já gastava na farmácia R$ 450 naquela época, por mês. Por isso que eu falo que é mais barato prevenir que remediar. Às vezes o prevenir parece caro, porém no final das contas, 9 fora lá da doença, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague a nossa paz. Eu estava escutando esses dias uma médica que ela é geriatra. E ela falando do nosso país. O que foi, Kekel? Comenta aí. Oi, professor Carlos. Tudo bem? Um beijo. A Sandrinha Mania. Seja bem-vinda, viu? O que acontece? Kekel, comenta aí o que foi que você se assustou. Então, eu estava ouvindo essa médica geriatra e ela comentando que no Brasil vai ser uma das... A população está envelhecendo muito, né? Tá durando muito, nós estamos nos tornando mais longevos. Isso é positivo, porém, ele pode ser negativo. Oi, Sandrinha. O meu gasto na farmácia. Já era dinheiro naquela época, né, ô Kekel? Imagina hoje em dia. Quer dizer, já é dinheiro hoje em dia, imagina naquela época, ao contrário. Então, aí ela disse assim na palestra que por sermos um país sul-americano, nós sofreremos mais na nossa velhice. Por quê? Porque nós não estamos prestando atenção nos cuidados que nós devemos ter para envelhecimento. E vai tá vindo uma geração muito grande que vai envelhecer ao mesmo tempo, que são não só os baby boomers, na verdade, os baby boomers que são aqueles que nasceram pós-guerra, até 1964. Eu sou rabeira dos baby boomers, porque eu sou de 65. Mas essa geração, ela vai entrar quase todas juntas nos 60 anos, que ainda, pela Organização Mundial da Saúde, 60 já é considerado idoso. Daqui a 2 anos eu estarei na lista. Então, pensa aí. Temos que cuidar mesmo, a Kekel falou, por isso amo suas dicas. Obrigada, Kekel, você é muito amorosa. Então, olha só, ela falando que por causa desse envelhecimento, desse bloco de pessoas que envelhecerão praticamente juntas, né, uma geração toda, que é principalmente essa aí de 64, 65, que vão estar entrando nos 60 anos, praticamente todo mundo junto, depois caminhando para os 80, vão dar trabalho. Aquilo me surpreendeu, eu falei, meu Deus, por que isso? Falou, vão ser pessoas que vão dar trabalho, que envelhecerão dando trabalho, porque terão doenças crônicas. Quando eu falei das doenças agudas agora há pouco, né, que os médicos vêm para cuidar daquela doença que pá, bola e resolve e vai embora. São as agudas, né?
inflamações, sei lá, tô falando de doenças, não de acidentes, né? Doenças assim que inflama, que resolve aguda. Agora, o meu caso aqui com vocês é de doenças crônicas. Aquela que você carrega nas costas por anos e vai te matar no final, assim, de uma doença dolorosa. Eu vivi isso ano passado. A minha irmã Solange, que está aqui, é prova. E a dor que não tem dinheiro que vai pagar. E ela falava disso, essa médica. Aí a doutora Ana Cláudia fala que se a gente não cuidar da nossa saúde durante o decorrer da vida, o envelhecimento vai ser um envelhecimento que vai dar trabalho para as pessoas, além de um sofrimento muito grande nosso, por exemplo. Né? Por quê? Porque vai estar numa doença crônica. Quais são elas? Cardíaca, que você pode viver alguns anos e vai enfraquecendo e vai sofrendo com aquele problema de coração, se ele não te matar de bate-pronto, que ela diz que essa de bate-pronto são mortes românticas. É até engraçadinho ver ela falar. Mas ela falou que normalmente não teremos morte romântica, teremos morte ardidas, né? Sofridas. O diabetes, que é uma doença maldita e ardida e horrível, né? O diabetes, ele é terrível, a gente vive isso na nossa família. A minha família, vó, mãe, tias morrem dessa doença. É hipertensão e diabetes. E dá para melhorar? Pergunta para mim. Sil, tem solução? Tem. Podemos dar menos trabalho se nós cuidarmos. Ela fala, qual é a primeira coisa para cuidar? A boca. Eu adorei, quase beijei a testa dela na tela, assim, do YouTube. Primeira coisa, alimentação. Segundo, exercício físico, ela falando. Terceiro, você viver bem, meditar. Viu, Aline? Você está na melhor área para nos ajudar. Meditação, procurar calmaria, oração. Depois ela fala cantar, porque com o tempo nós vamos perdendo a força da voz, do músculo da garganta. Olha que incrível! E fazer coisas que nunca fez antes. Então já fica aqui uma dica para vocês, né? Já irem se preparando desde já, desde mocinha, desde mocinho. Porque a gente pode ir se preparando para poder depois ter um envelhecimento saudável. E principalmente chegar na velhice sem barriga, sem gorduras viscerais, sem gorduras que atrapalhem nossos órgãos de trabalhar, não é mesmo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Toda quinta-feira eu estou vindo aqui. Eu resolvi desde o dia 1º de janeiro que eu ia falar sobre barriga, porque as barrigas têm que ser... Você não tem que costurar. A Solange está falando que tem que costurar a boca. Na verdade, nós temos que educar o cérebro, né? Né, querida? Na verdade, não tem a ver com a boca, tem a ver com a mente, tem a ver com as escolhas. Eu escrevi aqui agora, esses dias, né? Nossas escolhas determinam o nosso destino. Então, que vida que você quer para você, né? Que barriga que você quer para você? Não precisa ser aquelas barrigas de six-pack, né? De 6 gominhos. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de ter barriga abaixo da metade da altura. É disso que eu tô falando. De você comer verdura, fruta, vitaminas e minerais. De você suplementar a sua alimentação com aquilo que você não come. Tomar ômega 3 como suplementação. Tomar chá verde. Hidratar seu corpo. Dormir bem. Né? Conectar-se com Deus, com pessoas boas. É disso que eu tô falando. Tudo isso para não ter barriga grande, para não sofrer tanto, para não gastar tanto, tá entendendo? Gastar com coisas que a gente merece gastar. Gente, não tem coisa melhor do que viajar, do que você ver coisas novas, conhecer novas culturas, novas pessoas, novas comidas. Olha que delícia. É disso que eu tô falando, tá bom? Cantar. É isso, sim. Então eu espero que vocês tenham gostado. Quem não conseguiu assistir desde o início, assista, porque aqui é 5 coisas que você pode estar fazendo errado aí, que tá mexendo com a sua barriguinha, que pode levar você para as doenças terríveis que estão matando hoje em dia, tá bom? E eu quero defender você dessa. Vamos pôr o escudo na frente, não pôr a barriga como escudo, mas ter um escudo da saúde na nossa frente, né? Olha, um grande beijo, adorei a companhia. Kekel, muito obrigada. Um beijo, viu? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quinta e sexta-feira e fim de semana maravilhosos. Tchau, tchau.